Meus irmãos, o nosso tema hoje é intimidade com Deus e o pacto transformador de missões. Vamos falar sobre a obra missionária e esse tema, subtema dentro da obra missionária. Mas, pegando um gancho no que o nosso irmão Cleito estava falando, do próximo fórum, eu me lembrei de duas pequenas histórias e eu preciso contá-las para vocês. Uma delas eu já contei aqui, há muitos anos atrás, quando estive aqui a primeira vez. Há muitos anos atrás fui acompanhar um casal de missionários chamado Joselira e Adélia, que iam entrar para trabalhar entre o povo Oiampi, lá no Amapá. E quando eu chego em Macapá, o meu colega Silas de Lima me pega no aeroporto e me leva para a sede da missão. Quando nós estávamos indo para lá, ele falou: Eduardo, a gente tem um pequeno problema aqui. Aí eu falei: qual é o problema? É que o cacique da aldeia de cima, para facilitar eu falar aldeia de cima e aldeia de baixo, o cacique da aldeia de cima ficou sabendo que está chegando mais um casal de missionário. E ele falou assim: ele vai para a aldeia de cima. Aí o Silas falou: não, nós já acertamos, ele vai para a aldeia de baixo. Aí o cacique falou: não, vai para a aldeia de cima. O Silas falou: não, ele vai para a aldeia de baixo, porque nós já conversamos isso. Mas o cacique ficou tão irredutível que o Silas falou: olha, o nosso presidente está chegando aí ele resolve isso. Eu falei: ô meu irmão. Aí me deu. Aí eu pergunto para ele: qual é o nome do cacique? Aí ele falou assim: Matapi. Aí eu logo pensei: Matapi, Matati, Matamim. Numa situação daquela, eu vou para o meio do mato, um cacique bravo, vou para o terreno dele. Aí fiquei com aquilo no coração. No outro dia nós entramos no nosso carro, uma Toyota que passava naqueles buracos, doía todos os rins, de tanto chacolejar, e vai até chegar numa aldeia chamada Aramirã. Termina a estrada naquela aldeia. E aí todo mundo desce, pega uma canoa com motor de popa 25 HP, arrumando tudo ali, e eu dentro do carro, olhando se o Matapi estava por ali. Aparecem vários indígenas, aí alguém falou: Edu, está na hora. Aí eu descia, coloquei as coisas dentro da canoa, nós chamamos lá no norte de voadeira, né? Aquele casco de alumínio, e ele sai singrando, serpenteando pelos rios do Amapá, umas 4 horas de viagem, parecia uma eternidade, até chegar na aldeia de baixo. Chegamos lá, Joselira e Adélia estavam lá, e tinha um casal, Daniel e Márcia Scurin, que trabalhava ali. Por isso nós colocamos o casal junto com eles. E aí voltamos, todo aquele 3, 4 dias depois, muito bem, uma festa, uma alegria. Chegamos em Macapá, o voo seria à noite, e 4 horas da tarde estávamos ali. E aí o Silas fala para mim: Edu, eu preciso ir ali na casa do índio, você vai comigo? Eu falei: claro. Aí quando chega na casa do índio, era um galpão, várias etnias, Galibi, Oiampi, tinha várias etnias. E quando se chega aquele grupo grande, todo mundo olha para você. E você fica assim meio constrangido, né? E olhando, cumprimentando. Do lado direito tinha um baixinho, cabelo comprido, uma tanga vermelha, só aquela tanga, e ele me encarava. Parecia o Mike Tyson, trancudinho. Aí ele me encarava, eu olhei para ele olhando para mim. Aí eu desviei, eu olhava, virei, e vou e volto, e ele está olhando para mim. Na terceira vez que eu olhei, ele veio na minha direção. Ele chegou, não me cumprimentou, não perguntou como é que eu estava. Ele disse: onde Zé Lira vai? Eu falei: meu senhor, é o Matapi. E era. E ele estava bravo. E ele estava insistente. E aí a gente começa a conversar, eu falo Tupi-Guarani, o Oiampi também é Tupi-Guarani, mas para que eu entendesse, ele estava esforçando em falar em português, para que não tivesse dúvida nenhuma. Aí o Silas chega, que era o nosso tradutor do Novo Testamento, já foi entregue, foi uma festa linda também. E aí a conversa vai, e ele, irredutível, Zé Lira tem que ir para a aldeia dele. E a gente fala: não, ele vai para a aldeia de baixo. E de repente eu falo para ele: sabe por que ele vai para lá?
Porque nós nunca mandamos um casal sozinho. Nós mandamos sempre 2 casais. Porque se um homem fica doente, o outro continua cuidando de vocês. Se um vai para a cidade, o outro fica na aldeia. Por isso que o José Lira e a Adélia vão ficar com o Daniel e a Márcia. Na hora que eu falei isso, ele olhou para mim, entendeu. Mas na mesma hora que ele entendeu, ele abaixou a cabeça. Seu rosto mudou. De brabo, de alguém que estava lutando pelo alvo, ele baixou a cabeça, balançou seus longos cabelos negros e disse o seguinte: eu sou um desgraçado mesmo, não tem missionário para minha aldeia. E eu vi que a luta dele, pelo que ele estava batalhando e querendo, ele queria um missionário. Por isso que ele estava insistindo, ele queria alguém na aldeia dele, e não tinha. E eu olhando para ele, na minha frente, aquele de quem eu tinha aqueles arremedos de medo, olhando para ele, ele humilhado, sou um desgraçado mesmo. E eu olhei para ele, e eu chorei na frente dele. E perguntei-me, por que não há mais missionários? Por que uma pedra precisa clamar com tanta força assim? Isso foi há vários anos atrás. Há 2 anos. E eu e minha esposa fomos para a ONU com um grupo chamado Parlamento e Fé, contra a Agenda 2030 da ONU, que é muito perigosa, perniciosa. E nós iríamos falar contra 5 pontos daquela agenda que nós cremos que tem que mudar. Mas estávamos no meio da pandemia ainda, e eles vetaram a palestra lá. Mas o encontro continuou, visitamos a ONU na parte da manhã e na parte da tarde. No almoço, foi separado um restaurante para nós ali perto, na mesma avenida, lá no Queens, em Nova York. E todos os 120 membros daquela comitiva, de 40 países, foram para aquele restaurante. E quando nós estávamos indo para o restaurante, eu e minha esposa, de mãos dadas, eu olhei, tinha um senhor do lado esquerdo, sozinho. E é tão chato, no meio de tanta gente, alguém sozinho, sem ter com quem conversar. Separei-me da minha esposa, fui e perguntei para ele em espanhol qual era o nome dele. E ele me responde em inglês que não entendia espanhol. Aí eu perguntei para ele, o senhor é de onde? Aí ele falou assim, eu sou da Palestina. Eu nasci em Belém. Eu nunca esqueço, Bethlehem, quando ele falou assim. Aí eu falei, bom, conversamos um pouquinho. Falei, seja bem-vindo. E ele ia para o mesmo lugar. Aí a minha esposa agora estava sozinha, eu deixei, fiquei com ela. E nós fomos, esperamos um pouco, entramos no restaurante. Cadeiras separadas, aliás, o restaurante separado para nós, então, tinha 120 cadeiras. Assento-me, e está ali, antes de começar a almoçar, eu olho para a direita, alguém assentando. Quando eu olho, é ele. Esse mesmo palestino. 2022, 2 anos atrás. Aí ele assentou e ele pergunta assim para mim, qual é o teu papel neste evento? Eu falei, eu vou pregar no encerramento. Aí ele disse, se eu pedir algo para você, o senhor promete que faz? Aí eu falei, o que é? Aí ele falou, promete primeiro. Aí eu falei, mas o que é? Ele promete. E ele insistia assim, promete, quase implorando. Aí eu falei, eu preciso saber. Aí ele disse, quando você for pregar amanhã, você pode dizer para eles, vão pregar o evangelho na Palestina também? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, mas você promete? Eu falei, eu vou fazer. Você promete? Eu falei, eu prometo. Aí ele olhou para mim e chorou. Aquele me pegou de surpresa, que eu fiquei constrangido. Eu virei-me para minha esposa, falei alguma coisa para ela. Quando eu volto a olhar, ele já não estava mais ali. Eu acompanho e ele estava saindo, porta fora. No outro dia eu fui pregar, no encerramento eu disse, é fácil eu falar, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porque está claro na Bíblia. Mas como eu prometi ontem, eu cumpro agora.
vamos pregar o evangelho na Palestina também. Quantas pessoas morreram na Palestina nesses últimos anos? Nesses 2 anos para cá. E a clamor daquele homem não sai da minha cabeça. Será que ele está vivo? Será que ele é um daqueles que morreram? Um índio no meio do mato diz: eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para a aldeia. No Queens, em Nova York, um palestino falava: vou pregar o evangelho na Palestina também. O que precisa mais acontecer? Se o que a palavra fala já não é suficiente para nós, se o que lemos nas Escrituras já não é suficiente para nos desafiar a sair, a nos envolvermos, a irmos pregar o evangelho como propósito de vida, apoiar a obra como propósito de vida, o Senhor está mandando pedras clamar para nós, para ver se o nosso coração se desperte e levante-se e fala: eu faço parte deste projeto também. Não tem como separar, irmãos. Não foste vós, diz o Senhor Jesus, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É isto que está dentro de nós, na nossa mente, todos nós. Não há nenhum crente que não esteja envolvido no sagrado propósito de glorificar o nome do Senhor, anunciando o evangelho a todos os povos. Se somos dele, e o somos, temos esta responsabilidade. O ide é comigo, mas também é contigo, é com você. Nós fazemos parte deste projeto divino. Alguém disse: não é a igreja que tem uma missão, é o Deus da missão que tem uma igreja para cumprir esse propósito. O Deus vivo que nós conhecemos teve um único filho e o fez missionário quando enviou a terra para no nosso lugar morrer na cruz do Calvário. E este filho tem uma única igreja e fez dela missionária quando disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões não é departamento de igreja, missões é a razão de ser da igreja. Se não fosse assim, à medida que cada um de nós se convertesse, o Senhor levaria para a sua presença. Agora você apelou, né? Mas ele não fez isso com alguns? Por que ele nos deixaria aqui? Para sofrermos. Se ele prometeu o arrebatamento, se ele prometeu: aqui não é o vosso lugar, nosso lugar é lá na glória. Se não fosse assim, eu vos teria dito: mas vos preparei lugar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Novos céus e nova terra. O Senhor nos deixou com um propósito único e exclusivo. E o Senhor desafia os nossos corações. Amém? Intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela tem vários aspectos, e eu quero destacar um nesta manhã. O primeiro deles é conhecer o amor de Cristo. Muda toda a nossa história. Como é gostoso. Algumas vezes minha esposa, eu não preciso falar isso para ela, ou perguntar para ela, mas ela pergunta para mim. Ela sabe. Ela fala: você me ama? Eu falei: claro, meu bem, eu te amo. Aí ela fala: você já viu o marido? Como é que a esposa fala assim, fala para ela: eu te amo. Nossa, elas ganharam o mundo. Como é gostoso saber que alguém nos ama, não é verdade? E a pessoa fala isto. E nós precisamos conhecer este amor de Deus para nós. Efésios capítulo
3, versículo 19. Se pudesse projetar, seria incrível, porque tem algumas palavras aqui que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu serei breve, irmãos, porque o meu tempo já foi a metade. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Falar sobre o amor é fantástico, é incrível, mas falar sobre o amor é falar sobre Deus, porque Deus é amor. Falar sobre amor é falar de Cristo, e Ele manifestou esse amor para conosco de uma maneira singular, e qualquer exemplo que nós quiséssemos dar seria pífio, seria pequeno diante da manifestação do amor de Deus, de Cristo Jesus por nós. E neste versículo tem algumas palavras. Ele diz: o amor de Cristo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele excede de tal forma que o homem, o ser humano, não consegue alcançar a dimensão deste amor. Não entra. E parece loucura para alguns. A palavra excede, no original, no grego, é hipérbole. Sim, ela é grande demais, não cabe, excede a compreensão humana. Agora, quando você conhece o amor de Cristo, nós temos algo simplesmente fantástico. Você tem outra versão? Para quê? Ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda isto. Perfeito, vocês foram em cima. Vocês já ouviram ali? Presta atenção comigo. E conhecer o amor de Cristo, diz, que excede toda a compreensão humana, para que sejais tomados para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Hoje não estou acertando a versão, a minha aqui é atualizada. Vocês precisam atualizar de vocês. Ontem tinha uma irmã aqui que ela era professora de português. O que quando fala cheio, significa o quê? Esse copo está cheio de água. Pleno. E toda é o quê? Muito interessante isso, né? Ele é um adjetivo a que não falta nenhuma parte, inteiro, completo. E plenitude é o quê? Agora, cheio de toda a plenitude. Vocês observaram? Cheios de toda a plenitude. Cheio de toda a plenitude de quê? De Deus. Quando você conhece o amor de Cristo, o ser humano, ele é cheio de toda a plenitude de Deus, e isso extrapola a compreensão humana, e só o experimenta quem depositou a sua fé em Cristo Jesus, quem crê nele como único e suficiente Salvador. Sim, conhecer o amor de Cristo é necessário por todos nós. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Cristo, a última parte, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este versículo para mim sintetiza toda a obra divina. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele morreu por ela para que ela fosse dele, parte dele. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. E isto é algo simplesmente inexplicável. E ele fez isso antes da fundação do mundo. Ainda na eternidade passada, é o amor de Cristo, um amor incondicional. Tito 1:2 diz que ele prometeu antes dos tempos, dos séculos. Em 1 Pedro 1:19 e 20 diz: ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. E ele prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como nós precisamos conhecer esse amor de Cristo. Irmãos, é necessário conhecer o amor de Cristo, experimentar o amor de Cristo pela fé, porque traz alguns benefícios na nossa vida. A primeira área da nossa vida do benefício é a questão da segurança. Quando você está perto de alguém que te ama,
e que é maior do que você. Igual um filho pequeno perto de um pai. Vocês já viram que coisa linda? Quando a criança corre para perto do pai, ela está com medo de algo, e pega na calça do pai, pega na mão do pai. Aí aquela criança... eu não esqueço um dia que meu filho fez isso. Ele correu, me abraçou na minha perna, passou a mão na minha cintura e ficou ali. Sabe, aquela segurança do amor do pai. E eu me lembro de uma história, um avião em turbulência, uma criança olhava pela janela, os raios e os relâmpagos, e tinha uma vovó, uma senhora do lado, já de idade, apavorada, segurando. Irmãos, é impressionante. Nós já estamos acostumados com voos, não é verdade? Ninguém mais tem medo assim, né, de turbulência. Eu e Nancy pegamos um voo lá em São Paulo para Goiânia. O piloto, confiante, falou assim: senhores passageiros, aqui o comandante, avise que teremos turbulência na saída, turbulência no meio do caminho e turbulência chegando em Goiânia. E ele achou que todo mundo ia rir. Todo mundo estava segurando, irmãos, na poltrona, né? O avião decola. Na hora que ele subiu, que começou a balançar, todos nós escutamos uma rajada, parecia rajada de tá, 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 tá. Entramos numa nuvem com granizo. Passa um pouquinho, o comandante fala: senhores passageiros, informos que teremos que retornar, porque o granizo quebrou o para-brisa. E em vez de descer em Congonhas, ele foi para Guarulhos. E quando ele pousa, tira a escada, a turma desceu correndo. Irmão, já estava no chão o avião. Não precisava, não tinha mais perigo. Mas todo mundo desceu correndo e olhando para trás, eu olhei o para-brisa rachado. Aí fomos para lá, o pessoal falou: olha, já teremos o próximo voo. Quem queria saber de outro voo? Não é verdade? Aí aquela senhora do lado da criança apavorada. E ela olha para a criancinha vendo os raios, fazia assim, aqueles raios. E ela falou assim: ei, você não está com medo? Ela falou: eu não. Por que você não está com medo? Ela falou: meu pai é o piloto. Viu? A questão de saber do amor, a segurança, aquela criança fala: mas é uma criança, ela não sabe nada. Sabe sim, ela sabe que é o amor. Ela sabe da segurança do amor do pai para com ela. A outra característica de quem conhece o amor de Cristo é a paz. A paz que inunda a nossa alma. A paz que não importa onde você está e o que você passa, mas você experimenta uma paz perene, tranquila, diante de toda e qualquer situação. Nós tivemos uma situação dessa muito difícil alguns anos atrás. Me lembro direitinho o dia. Um barco nosso, 8 missionários, um deles não era missionário, um deles era um professor indígena que havia se convertido com uma das nossas missionárias que chamávamos carinhosamente de Shalom. E ele era um homossexual, ele tinha se convertido com ela e queria ser discipulado por ela, estava fazendo a mesma viagem com ela. Eles descem o rio Assá, lá na Amapá, entraria no mar, andaria alguns quilômetros no mar e depois entraria por outro rio para subir o rio. Quando eles descem, chega na foz do rio Assá, que pega o mar, deu uma tempestade. E o barco vai a favor. As ondas batiam na lateral do barco. A gente sabe que quando você tem ondas, você tem que cortar no meio. Porque se você colocar do lado... E aconteceu exatamente o que ninguém queria que acontecesse. A onda quebrou dentro do barco e afundou o barco. 8 pessoas. Silvio, um querido irmão, estou vendo ele agora na minha frente. Ele vê sua esposa, linda, debatendo na água. Ele nada até ela, abraça sua esposa. E abraçados, entraram na glória. Nunca encontramos os corpos dele. Carlos Guilherme, um dos sobreviventes, ele vê a Shalom com colete sendo levada pelas ondas e ele gritava para ela: venha para cá, vem para cá. E ela não conseguia, as ondas eram mais fortes.
E no meio daquelas ondas, daquele tumulto, ele escutou a Shalom cantando um hino. E ele escuta, e no meio daquilo, ela louvava o Senhor. E louvando ao Senhor, ela foi levada, e nós encontramos o corpo dela 3 dias depois na Guiana Francesa. Agora, o que leva alguém a louvar o Senhor, a cantar um hino, pastor? A cantar um hino no meio destas situações? É só quem conhece o amor de Cristo. Ele nos traz paz, Ele nos traz segurança, mas Ele traz também uma gratidão que em todo lugar que nós vamos, nós podemos falar dessa gratidão. É uma sensação de reconhecimento de que nós, o que nós temos foi pela graça, tão somente pela graça e não por merecimento. E aonde estamos, aonde vamos, nós falamos desse amor, falamos para os outros, falamos para conhecidos e para desconhecidos. Em 4º lugar, quem conhece o amor de Cristo tem uma disposição de sair do seu lugar para levar a mensagem a outros povos, a outras pessoas que nunca ouviram essa mensagem. Isto vem porque experimentou, porque conheceu, porque sabe que é amado do Pai, que tem o amor do Senhor, do Deus eterno sobre ele. E outra característica que me fascina: quem tem o amor de Cristo, conhece o amor de Cristo, ele suporta, ele passa por as privações, por lutas, por dificuldades. Quantas e quantas vezes eu fui a hospitais, ou fui visitar alguém enfermo, consolá-lo, e quando começa a falar, é um irmão precioso que está ali, e em vez de consolar, nós saímos consolados. Já experimentaram isso? Sabe, eu lembro de um colega que ele tinha um câncer, e lá em Vitória da Conquista nós fomos visitá-lo umas 2 vezes, e ele era membro da Igreja Batista. Quando eu cheguei conversando com o pastor, e aquele pastor falou a respeito do Luiz Antônio, nosso missionário, ele falou assim: pastor Eduardo, este homem, ele não é só cidadão do céu, ele tem cheiro de céu. Eu não sei como é cheiro de céu, mas você conversava com o Luiz Antônio, ele tomando morfina para diminuir as dores. Quando eu entrei, ele não viu que eu tinha entrado, ele estava se contorcendo de dores, mas não saía uma palavra de reclamação da boca dele. Aí quando ele vira o rosto, ele me vê, ele sorriu. Eu não esqueço o sorriso. Sim, quando a gente conhece o amor de Cristo, nós suportamos, podemos suportar todo tipo de luta, todo tipo de provação. Segunda Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 até o versículo 18, tem uma revelação divina muito linda, uma referência a um acontecimento que Pedro viveu. O apóstolo diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Que passagem foi esta? Eu separei 3 versículos somente. Uma em Mateus capítulo 3, versículo 17. E ali naquele contexto surge: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 12, versículo 18, fazendo uma referência a um versículo do Velho Testamento, uma passagem diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. E a última passagem, em Mateus 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me
com prazo, escutai-o. Entre o Velho Testamento e o Novo, houve um tempo de 400 anos, em que Deus não falou, ou pelo menos não ficou registrado, o que ele havia falado. A primeira vez que aparece a voz do Senhor, no Novo Testamento, 400 anos depois, este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Por que ele falou estas palavras? Ele estava apresentando Jesus à multidão. A multidão ali era pequena, eram poucas pessoas, mas Jesus fala: este é o meu filho amado. São palavras divinas específicas para Jesus, direta para Jesus. Este é o meu filho amado. E aqui eu gosto de dar a seguinte ênfase: quando Jesus fala, este, não é nenhum outro, este, aqui, é o meu filho amado. A outra ênfase é, este é o meu filho amado. Foi, é e será sempre o meu filho amado. A terceira ênfase é, este é o meu filho amado. Cada uma dessas tem uma frase que eu acrescentei. Nesse significa proteção, segurança, identificação. E ele fala, este é o meu filho. Filho, o Deus único, verdadeiro, chama Jesus de filho e nos chama de filho. E ele coloca, este é o meu filho amado. E a última, é claro, este é o meu filho amado, amado por Deus, amado por Pai. Nesta manhã, eu queria que você se apropriasse dessas palavras para você. Mas é interessante que tem duas outras passagens. Uma em Lucas capítulo 3, 22, que o nosso Deus fala a mesma frase, mas ela vem com uma diferença fundamental. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Em Marcos 1, 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele já não está apresentando Jesus para outros. Este é o meu filho amado. Ele está dizendo claramente, tu és meu filho amado. Jesus é Deus. E ele sabia muito bem disto. Ele disse, eu e o Pai somos um. Mas nós precisamos separar o ministério de Jesus, que era a única exclusividade dele, e a dor que ele sofreria na cruz do Calvário. Jesus não precisava de palavra de afirmação, precisava? Todos nós dizemos não, porque ele é Deus. Mas este versículo é intrigante. Porque o Pai faz questão de dizer para ele, tu és meu filho amado. Isso para mim é intimidade com o Pai. Quando alguém fala, eu te amo, nesta profundidade, quanta segurança, quanta paz, quanta alegria traz. O Senhor Jesus, precisamos lembrar, ele nasceu numa manjedoura, lugar que nenhum de nós nascemos. Os seus irmãos o rejeitaram. A sua cidade o expulsou. Os seus guardas
queriam prendê-lo. Os seus sacerdotes falaram que era necessário que ele morresse. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos. E quando cravado naquela cruz e suspenso entre a terra e os céus, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meus queridos irmãos, é necessário que cada um de nós tenhamos dentro de nosso coração, da nossa mente, em todo o nosso ser, a convicção de que o Senhor nos ama. E por isto enfrentaremos e passaremos por toda e qualquer situação, e o que vier para nós vem do Pai, com a permissão do Pai, com a segurança do Pai, porque Tu és meu filho amado. Ele nos ama acima de toda e qualquer circunstância. Nós somos dele, comprados para ele, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, meus queridos irmãos, nós precisamos escutar, saber, e quando nós sabemos disto, a nossa alma enche de esperança, e nós podemos sair por todo mundo e impactar o mundo com a mensagem do Evangelho, porque conhecemos o amor divino que Ele manifestou na cruz do Calvário por nós. E Ele continua manifestando. E Ele nos manifestará mais ainda, até que Ele nos levará, quando nos levará para a sua glória. Estão querendo baratear o amor de Cristo. Estão querendo, com tanta mistura que há aí por trás, diminuir a importância do amor divino para conosco. Nesta manhã, eu digo com toda a convicção, é só o amor de Cristo que nos basta. E só dele, só desse amor que nós precisamos. Eu queria perguntar se dá para passar o áudio. Nós vamos ver um áudio agora da entrega do Novo Testamento, e tem este áudio como complemento daquilo que nós temos falado com vocês. Pode aumentar o som. Chegaram os primeiros missionários até os Pacas Novos, e então começou um Em 1956, chegaram os primeiros missionários até os Pacas Novos, e então começou um relacionamento entre eles. Um povo forte e guerreiro, desprezado pela sociedade, mas amado por Deus. Os missionários aprenderam a língua e a cultura dos Pacas Novos. Estes mesmos ajudavam e ensinavam os missionários sobre seu povo. Começaram então as primeiras traduções na língua nativa, versículos, capítulos, pequenos trechos e livros. Depois de muitos anos de trabalho, o povo Pacas Novos, que já possui mais de 30 igrejas lideradas por indígenas, recebeu algo que tanto esperava: o Novo Testamento em sua língua, fruto do trabalho dos missionários e dos indígenas. Deus também fala a língua Pacas Novos. Katur benka arina ni unga tochiamar benka tur benka kau kritir benka pipini kapia koneriam benka ma pini kapia koneriam ben kapiachit kapiachiga. Irmãos, tur benka unga tochiamar tu me kirte tamanar koneriam benka ma pini kapiachit ben kapia koneriam. Tu me kirte to ena benka tur benka a entrega da Bíblia, né? O trabalho de o missionário, mas a uita mana kuriam, panka champata mana pri panka orinichika riam nane, yani kami pro jejum que ia marcar, tu me critério. Dos sonhos de todo missionário, né? De ver esse grande momento de entregar as escrituras para o povo. Irmãos, eu acho que não está dando. A alegria é imensa. É lindo, não sei. Não sei o que está acontecendo.
o missionário. Agora ficaram boas imagens. Isso. Um dos sonhos de todo missionário, né? De ver esse grande momento de entregar as escrituras para o povo. E a alegria é imensa. E me faz lembrar da tradutora e que com o seu problema de saúde, a oração dela era: Senhor, permita apenas que eu possa concluir esse projeto de tradução para o povo Pacas Novos. O missionário para que para dia uma que tu me crite do era para entregar a Bíblia para escuriga o missionário que te hona andi cripir para yakuriam para crapa nene. Esse povo ter a palavra de Deus na sua língua, gente, é muita bênção. Imagina o trabalho dos missionários, quantos anos labutando e vendo essa bênção da entrega desse Novo Testamento hoje, dia 26/8/2023, um momento histórico na história da Missionária Filhos do Brasil, na história da igreja também do povo Pacas Novos, povo Uruari. Uma linda história Deus tem feito aqui nesse lugar. E tudo começou aqui nessa aldeia. Os contatos, os primeiros contatos com esse povo. E eles decidiram fazer essa entrega onde tudo começou. Porque a história deles com Deus começou aqui. E Deus mudou a realidade desse povo. Estamos aqui nos alegrando com eles. Nós pensamos das várias etnias que ainda não ouviram o Evangelho, ainda não tem um versículo da palavra de Deus traduzido no seu idioma. Então, cada entrega de um Novo Testamento, a gente sempre pensa, louva a Deus, mas também pensamos daqueles que ainda não têm as Escrituras e sonhamos que também todas as línguas, todos os povos possam receber, assim como o povo Pacas Novos estará recebendo hoje o Novo Testamento no seu próprio idioma. Conseguiram reunir mais de 3.000 indígenas. Foi uma emoção indescritível. Entraram jovens em fila e fazendo voltas, e depois, de certo momento, eles vieram, os homens, em pequenos grupos, divididos em 3 grupos, nas caixas com os Novos Testamentos e cantando palavras, hinos que falavam sobre a esperança da vida eterna, que falavam sobre a salvação. E eles vão caminhando com aquelas caixas na mão, deram várias voltas até chegar no local onde estava o nosso irmão Manfredo Kern, esposo da nossa querida irmã Bárbara, e ela que foi a principal figura na tradução deste Novo Testamento. E eles colocaram os Novos Testamentos e o Manfredo distribuía para os 33 pastores das 33 igrejas locais. Foi um momento muito especial. Em um dado momento, Rubens, o primeiro crente entre os Pacas Novas, ele segura aquele Novo Testamento em palavras. Foi incrível, foi um dos momentos especiais na entrega desse Novo Testamento. A Bárbara, ela teve câncer nos 2 seios. Fizeram cirurgias. Depois apareceu problema renal. E ela fazia diálise peritoneal. Ela orou: Senhor, eu quero terminar. Me permita que eu termine
essa tradução. Em setembro de 2022, ela terminou toda a revisão. Em novembro, Deus a levou para junto de si. Uma ocasião, fui para umas reuniões lá na Alemanha, e eu aproveitei para visitá-los, porque ela estava em tratamento lá. E quando chegamos na casa deles, Manfredo me pegou lá na ferrovia, na estação ferroviária, me leva para a casa dele, e a Bárbara estava lá, magérrima. Mas ela estava lá, ela falou assim, numa tarde, meio-dia, depois do meio-dia, ela trouxe um tripé, colocou do lado dela, com um saco com 5 litros, mais ou menos, do lado, com todos aqueles, não fios, mas mangueirinhas. Aí ela coloca o laptop em cima da mesa, assenta no banquinho, pega ali um daqueles fios e conecta aqui no seu lado, e assenta e começa a trabalhar na tradução. E ela falou, Edu, pode ficar aí, mas eu tenho que fazer a tradução aqui. E eu fiquei ali olhando, ela ficou mais de 4 horas, até toda a diálise acontecer, e aquele líquido sair em outro invólucro, em outro saquinho, e assim era ela, fazia isto com uma intimidade divina. Ela morreu, não viu a festa da entrega do Novo Testamento. Ela dormiu, melhor dizendo. Mas lá nos céus, muitos pacas novas entrarão porque leram na palavra de Deus que ela traduziu a grande salvação. E intimidade com Deus é o que faz a obra acontecer. Em todos os lugares. Ainda há povos que não tem um versículo sequer da palavra de Deus ao redor do mundo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós, igreja, que conhecemos o amor de Cristo, devemos, com toda a nossa intencionalidade, trabalharmos para que em pleno século 21, daqui 9 anos, o Evangelho terá alcançado 2000 anos de existência, em 2033. E ainda há 1.900 grupos que não têm um versículo sequer da palavra de Deus. Nós queremos que esta festa, que aconteceu com os pacas novos, e temos mais 2, 3 que vai acontecer logo, logo. E aí, se vocês quiserem, nós vamos mandar o lugar que vai ter essas festas e vocês poderão assistir. Vai demorar um pouquinho, tá, irmãos? Uns 2 anos ainda, no mínimo. Mas nós entregaremos um Novo Testamento. A nossa equipe entregará mais um Novo Testamento. Mas nós devemos orar, trabalhar. E acima do nosso normal, nós devemos agir para que o Evangelho chegue a todos os lugares. E Matapis não precisa dizer, eu sou um desgraçado mesmo. Não tem missionário para minha aldeia. E pessoas não precisam desesperadamente falar, vem pregar o Evangelho para nós. E a gente não sabe se ele está vivo ou se está morto. Embora eu tenha um cartãozinho daquele homem lá no meu escritório. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, e a unção e a comunhão do doce Espírito, mova-nos de tal forma que a história desta igreja seja referência para despertar muitas outras igrejas no que diz respeito ao trabalho missionário.